Olá, bem-vindos à nossa live de domingo, aqui pela WB Educação. Nós teremos hoje um tempo para falar junto com os nossos convidados aí sobre investigação e processamento de imagens. Bem-vindos todos e todas. Vamos aguardar um pouquinho a entrada do professor Claudemir, do professor Alessandro, para que a gente possa discutir esse tema que é a investigação e o processamento de imagens. Como todos sabem, eu sou o professor Emerson e estou aqui com vocês. Claudemir está por aí. Vamos aqui já ligados e a gente entrando também. Só aceitar aí, Claudemir. Já te adicionei. Vamos lá. Aceitar. Entrar ao vivo de novo. Ok. Alessandro também chegando aí. Vamos lá. Professor Claudemir também já de novo. Boa noite, Emerson. Boa noite Tudo a bem, todos. Tudo bem? Alessandro? Não consigo te ver ainda aqui, mas vamos lá novamente. Eu estou te vendo aqui, Eu tá não normal. consigo ver a tela aqui com duas pessoas que geralmente aparece. Ó, agora sim. Não, agora boa noite a todos. Professor Claudemir, tudo bem? Ótimo. Consegue Opa, ver aí professor. Tudo em direitinho ordem. os três, Alessandro? Eu não estou conseguindo ver aqui, mas se estiver bem por Sim. aí, tranquilo. Bom, boa noite, Alessandro. Boa noite, Claudemir. Estava aguardando a entrada de vocês aí para a gente tratar desse tema, que é a questão de processamento de imagens. Então, Alessandro, aí as primeiras palavras, por favor. Bom, boa noite, Emerson, professor Claudemir, a todos. É um prazer aqui estar mais uma vez no live, batendo um papo sobre cyber, né? E nesse mundo tão interconectado, tão cheio de câmeras ligadas, tão cheio de imagens disponíveis e mais em redes sociais, nada bom, nada melhor do que a gente falar de um tema bem interessante, que é como buscar essas evidências e como trabalhar com imagens, né? Está com fera aqui o professor Claudemir, já assisti uma aula dele, tem uma didática extraordinária e expectativas são excelentes para o próximo projeto Isso dele. aí, dar boas-vindas ao pessoal. Estou vendo que tem alguns colegas, amigos acompanhando, o professor Erickson também, professor da WB aqui no curso de investigação de crimes cibernéticos. Professor Claudemir, se apresente aí ao nosso público, né? Você já foi professor aqui no curso de formação de peritos, no curso de investigação de crimes cibernéticos, e certamente o tema que você traz é um tema muito, muito importante na investigação. E quais são as possibilidades, né, de se trabalhar a partir de uma imagem? Mas primeiro se apresente, depois a gente vai falar do tema aí, por favor. Claro. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Claudemir, eu sou perito criminal do Estado de São Paulo, na área de crimes de informática, né? Eu sou aposentado, aposentei recentemente. Mas antes disso, eu sou matemático, né? Fiz matemática. Depois, no tempo que, como eu já tenho, né, mais de 50, na minha adolescência não existiam os cursos de informática, né? Então eu estudava matemática, vinha informática nos cursos de matemática, e eu era também estudante de projetos na Unesp em São Paulo, né? Aí o que aconteceu? Surgiu o concurso de perito criminal e eu fui ser perito criminal na área de TI. Fiz também engenharia da computação, né, nessa época, nesse período. E o que acontece? Eu passei a me dedicar a crimes de informática e aconteceu um fato muito, muito bacana na minha vida. Em 2006, eu fui convidado para participar na Polícia Civil de um grupo de estudo
relacionado à identificação humana pela voz. Foi quando eu conheci o pessoal da Itália que trabalhava com processamento digital de sinais. E eles me apresentaram uma forma muito diferente de analisar crimes envolvendo todos os sinais, né? Áudio, imagem e vídeo. Foi quando eu me dediquei a esse projeto de analisar arquivos de imagem e vídeo. E, por fim, em 2012, eu procurei algumas universidades paulistas aqui e nós passamos a estudar melhor essa questão das fraudes envolvendo imagens. Quando elas ainda não eram tão proeminentes como hoje, né? Ela não era uma protagonista de uma fraude em 2012, ainda que pouco tempo, 8 anos, a gente percebia que ela ainda não era um processo tão famoso como hoje. Hoje é muito comum encontrarmos imagens fake, é muito comum encontrarmos fraudes, é muito comum ter que recuperar imagens envolvendo câmeras de segurança, é muito comum compararmos faces, que também é um processo de análise de imagem. Então, esse processo acabou surgindo na minha carreira em 2012. Bom, mas nessa época já existia um aplicativo chamado ImedJ. E a minha preocupação naquela época não era a questão só do conceito de processamento de imagem ou de investigação, mas era de oferecer a todos que queriam trabalhar na polícia com a área de investigação de fraudes envolvendo imagens, que tivesse uma ferramenta. O problema das ferramentas é que elas são meio que enlatadas, né? A gente precisa entender como elas funcionam para poder tirar proveito dessas ferramentas. E o ImedJ é uma ferramenta fantástica, não porque ela é gratuita, não porque ela nasceu no cenário open source, não é isso. A questão do ImedJ é a questão dela ser aberta, no sentido de você poder customizar essa ferramenta. Então, além de você investigar fraudes envolvendo imagens com o ImedJ, você ainda pode personalizar. Nesse trabalho que eu propus aqui para a WB Educa, eu pensei nos 4 aspectos, né, que eu acho que tem que ser adotados. A primeiro, o uso da ferramenta no seu dia a dia, como uma análise de, digamos assim, mais primitivas, né, com relação a contraste, tratamento de imagem, mas também fui um pouco mais longe. Nós trabalhamos também o processamento tanto espacial quanto a transformada de Fourier, né, o processamento no domínio da frequência, e chegamos a um ponto muito interessante, que é, por exemplo, recuperar placas que estão ocultas numa imagem, comparar faces, promover ferramentas específicas para determinada função, como, por exemplo, extrair um frame de uma sequência de vídeo. São muitas as possibilidades que a gente pode, né, ter do ImedJ e que está oculta porque as pessoas não pararam para estudar. Então, a nossa proposta é realmente colocar usuários numa ferramenta que é nitidamente aberta, fácil, simples, mas que tem um alcance de resultados por muitos desconhecidos. Então, essa é a nossa ideia, né? Nessa questão do ImedJ. Perfeito. Alessandro, alguma pergunta aí para o professor? Como é que está? O professor Claudemir, e para quem quiser fazer esse treinamento com o ImedJ, ele precisa algum pré-requisito? Precisa conhecer de algo? Então, essa é uma coisa interessante. As pessoas muitas vezes acham, como o ImedJ tem esse alcance muito maior do que muitas ferramentas, né, não vou citar o nome aqui, ferramentas proprietárias que são caríssimas, né? O ImedJ entra num cenário competitivo com essas ferramentas, né? Impressionante isso, mas ele entra. Mas qual que é a minha proposta? Desde o início, eu tenho falado a todos aqueles que querem aprender, porque existe um certo mito de que a ferramenta é muito difícil, e talvez por isso ela ainda não seja tão popular, mas na verdade não é. A ideia é promover no curso a noção básica para que se possa utilizar a ferramenta, quer dizer, a gente vai dar essa introdução, vai explicar passo a passo a ferramenta e a gente não exige nenhum tipo de pré-requisito. Nós vamos oferecer essa informação para todos aqueles que desejam, né, se aproveitar dessa ferramenta. Tá? Então não existe a necessidade de pré-requisito, porque muitas vezes passa, puxa vida, eu vou ter que ser um especialista na área de processamento de imagem? Não. Você vai, na verdade, nós desejamos que você se transforme no especialista, mas nós não precisamos que você tenha esse domínio. Vai ser feito passo a passo,
para que a pessoa que for entrar em contato com o IMEDJ no nosso curso, ele tenha condição de entender os processos e se beneficiar desses processos. Então, não existe essa preocupação, não precisa ter essa preocupação, que nós vamos dar esse arcabouço inicial para que as pessoas possam fazer uso da ferramenta. É óbvio que a ferramenta pode chegar em qualquer nível que você deseja. A gente pode chegar aqui em questões muito emblemáticas. Mas o nosso objetivo aqui é colocar essa ferramenta dentro do dia a dia das pessoas que precisam, né, de alguma forma processar a imagem. Né? Uma coisa que eu sempre falo, só para comentar aqui, desculpe se eu não estender um pouco, mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: muitas vezes quando a gente fala em estudo, dá a impressão que eu estou inovando, né, que é uma inovação, que, puxa vida, vamos apresentar algo. Na verdade, não. O que a gente quer realmente é que você entenda a proposta das ferramentas de processamento de imagem, porque quando você estudar o IMEDJ da forma que a gente vai apresentar, você vai perceber que as ferramentas são muito parecidas, tá? Elas fazem as mesmas coisas, mas elas dão nomes diferentes, elas usam algoritmos diferentes, mas existe um padrão nessas ferramentas. Então, quando você estuda o IMEDJ, você passa a conhecer esses padrões, que são fundamentais para que você se beneficie, inclusive, de outras ferramentas. Eu acho que todos deveriam ter uma noção de processamento de imagem oferecido no IMEDJ, porque o IMEDJ nasceu no mundo acadêmico. Então, ele é muito estruturado, ele é muito bem feito. E ele dá essa possibilidade das pessoas ganharem a ferramenta. Então, o IMEDJ não é uma aula de inovação, por incrível que pareça. Pode parecer, né? Porque quem nunca fez pode achar que, na verdade, não. O IMEDJ é a possibilidade de você realizar trabalhos complexos, uma ferramenta open source, né, de maneira mais simples, e digo mais didático do que qualquer outra ferramenta que você possa imaginar. Então, todos aqueles que precisam investigar imagens, precisam ter realmente uma ferramenta como é o IMEDJ. Tá? É uma ferramenta que trouxe muita luz aí no universo do processamento de imagem. Perfeito. Acho que é importante perguntar, Claudemir, serve para fins de investigação digital, qualquer tipo de investigação, né, nesse contexto. Então, você pega algo de vídeo, dá uma aprimorada, pega algo de mídias sociais, pode aprimorar, pode verificar se foi fraudado, se não foi, se foi modificada a imagem, se foi feita uma descontextualização. Serve para, então, inteligência cibernética de vários aspectos, especialmente OSINT, né, Open Source Intelligence. Então, é um complemento também à questão, por exemplo, de SOC-Mint. Falando de SOC-Mint, né, Alessandro, nós teremos aí um curso online, professor Géser, desse tema agora em dezembro. Conseguimos uma liberação da agenda dele, lá da Espanha, para ele fazer um curso online. O professor Claudemir esteve presente lá quando o Géser estava ministrando o curso em São Paulo com a gente, no curso presencial, e agora a gente está tendo possibilidade de trazê-lo virtualmente também, depois de muitos pedidos do pessoal. Então, o pessoal puder dar uma olhada lá no site da WB, vai encontrar as informações desse curso também. Mas eu gostaria que falasse um pouco mais desse potencial uso, né, desse processamento de imagens a partir do IMAGJ, né? Sim, essa questão da imagem, ela é uma questão muito emblemática. As pessoas buscam, nós temos muitas fraudes envolvendo imagens no cenário policial, no cenário investigativo, né? A verdade é que, como eu disse a vocês, a ferramenta IMAGJ, ela permite que você instale os chamados macros e plugins, né? Eu andei construindo alguns plugins, eu até propus no curso, no último dia a gente vai explicar como funciona essa ideia, né? Aí é um uso mais avançado, a gente vai propor uma ideia para iniciar o processo de raciocínio, né, de criação, mas a verdade é que nós podemos sim fazer uma análise do IMAGJ para verificar uma imagem, para verificar inconsistências na imagem, para analisar se essa imagem ocorreu algum tipo de fraude. Lembrar que parece fácil a fraude envolvendo imagem, mas ela não é. A fraude com imagens, ela exige muita habilidade do fraudador. Normalmente, o fraudador, quando ele vai praticar uma fraude, né, quando ele vai praticar uma fraude envolvendo imagem, ele começa a reduzir a resolução da imagem, né, tornar a imagem de uma maneira mais simplificada. Porque a imagem, no formato normal, ela
realmente deixa rastros do processo de fraude. E cabe ao especialista ter uma noção do como acontece isso, de como ele pode agir para investigar. Além disso, eu também incluí nesse projeto do nosso curso a restauração de imagem, que é uma coisa que sempre me solicitam. Eu não vou ter tempo, nós não vamos falar de todos os processos, porque são muitos, mas nós vamos abordar pelo menos 3, tá? Que é a recuperação pelo movimento, então vamos falar do erro de zoom, que é também um erro no embaçamento por falta de foco, e vamos falar, né, dos ruídos gaussianos, que também são ruídos clássicos aí de câmeras de segurança e tudo mais. Vamos falar também dos erros de projeção, quando a imagem está inclinada, coisas assim. Vamos abordar comparações de faces centralizando olhos com a nossa ferramenta. E vamos também conhecer a possibilidade de construir algo particular no nosso dia a dia, quer dizer, personalizar uma investigação, é possível, tá? Eu acho que do nosso trabalho, cabe aí, eu acho que cabe dizer o seguinte: nós incluímos um usuário dentro de um sistema profissional de processamento, um processo que segue o rigor acadêmico, né, de processamento, e que vai oferecer desenvoltura para que ele tenha a possibilidade de atuar de forma muito complexa. Dependendo à medida que você for se desenvolvendo e for estudando, você vai encontrar ferramentas que vão sendo cada vez mais complexas e sua investigação vai ficando cada vez mais rica. Eu tenho certeza que esse processo do ImageJ, ele é uma porta aberta que, às vezes, mal interpretado, ou não conhecido, ou não discutido, ele acabou ficando aí na gaveta por muito tempo, mas ele voltou com muita força nessa última década. E muita gente anda falando. Nós fizemos uma apresentação recente do ImageJ nos cursos, e eu percebi que as pessoas ficam encantadas com a possibilidade de usar uma ferramenta tão pequena, tão simples, com um poder de processamento tão grande, né? Isso é muito interessante. Alessandro. Professor, tem algum caso aí que chamou a atenção seu, que graças à ferramenta o senhor conseguiu resolver sem citar nome, sem citar local, olha, mas assim, algum caso... Um de Santa Catarina que eu ajudei a fazer, né, e eu achei fantástico. Nós pegamos muita fraude com o ImageJ. Nós tivemos, por exemplo, fraudes bancárias com o ImageJ. Pessoas que se fizeram passar, colocaram um famoso painel, uma moldura na frente de fotos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, né, que eu já atuei. E eu noto, assim, é muito comum. Um golpe muito comum que tem aparecido para nós é o golpe da moldura, das pessoas que colocam uma moldura de uma foto para se fazer passar por alguém, né? Isso aconteceu. E a gente percebeu a fraude com o ImageJ de uma maneira muito bacana, tá? Acabou mostrando, né, a fraude de uma maneira muito interessante. E tem outros também. Alguns a gente falar que é até complicado, mas eu tive um tempo atrás um caso de uma câmera de segurança que eu tinha uma face. Essa face ela estava, digamos assim, a palavra embaçada, assim, turva, uma imagem que não conseguia extrair os detalhes. E eu usei o meu plugin de ImageJ, que nós usamos para erro de zoom, né? E nós colocamos a imagem à face novamente e pudemos fazer uma análise mais segura. Então tem sim muito recurso para se utilizar no dia a dia para as novas fraudes, incluindo aí as famosas fakes, né, as imagens fakes, que também podem ser tratadas com o ImageJ. Eu costumo usar um software chamado Forensics, que é online, para apresentar os recursos, mas esses recursos estão dentro do ImageJ também. Mas como às vezes a gente não quer misturar as estações, a gente apresenta com o Forensics, que é um site, e depois a gente acaba mostrando para o ImageJ. Nessa oportunidade, eu vou usar o ImageJ para fazer restauração, né, análise de fraudes, envolvendo montagens e coisas assim. Mas já tivemos sim. Mas hoje, a minha fraude mais comum tem sido a fraude bancária. Com essa história de contratos digitais, as fraudes bancárias têm sido muito comuns. Elas estão infestando, acho que, as delegacias e os fóruns do Brasil inteiro. Todos temos aí uma história com algum banco, com algum cliente, envolvendo uma imagem que é duvidosa.
Então, o tratamento de imagem hoje é uma necessidade, né, para todos os profissionais que atuam com algum tipo de imagem, né, no seu processamento, que é o caso dos contratos que hoje tem a famosa selfie, né, dentro do cenário, que é a Caissa, fotovarense, exatamente. Então, a gente tem aí esses recursos importantíssimos para esse cenário novo aí dos contratos digitais que tomaram conta. Até uma coisa interessante, né? Existem normas técnicas muito rigorosas para contratos digitais, mas no Brasil parece que ninguém se preocupa muito em seguir essas normas. Mas elas seriam, se fossem seguidas, seria bem difícil cometer uma fraude. Mas elas parecem que são meio que ignoradas aqui no Brasil, apesar de citadas em muitos contratos, elas não são seguidas. Isso traz algum impasse. O ImageJ permite a análise dessas imagens. E eu tenho um exemplo que a gente pode até criar, e nós fizemos até uma criação de um contrato, uma fraude que eu demonstro nesse curso, que mostra bem a diferença de uma imagem normal e uma imagem fraudada para se utilizar em contrato. Isso é possível ser feito. E tem acontecido com uma certa frequência. Acho que todos aqui já devem ter escutado, pelo menos falar, ou ouviram alguma vítima, né, compareceu aí no seu ambiente de trabalho. Claudemiro, tem um negócio que os policiais sempre me contatam, e pessoal policial, fora de polícia, está em algum processo até mesmo inicial de perícia, melhoramento de imagens, né? Ou seja, aquela imagem... quando eu falo melhoramento, não é necessariamente pegar uma placa de um veículo que passou por uma câmera, que é o mais comum, né, que o pessoal pede, mas aquela imagem a partir de um vídeo, a partir de uma foto que ficou com um ângulo totalmente, ou seja, que você olhando normalmente na foto, você não consegue ver. Então, eu acredito que você ensina isso, né, de pegar aquele dado daquela parte da imagem e reverter o ângulo para que ele fique visível, o mais visível aquele conteúdo, né? Poderia explicar um pouquinho? E outra coisa, assim, já aproveita e engata aí, a questão dos plugins, porque o ImageJ está gratuito, mas você desenvolveu plugins, né, para utilizar dentro do ImageJ que auxiliam bastante. Então, o que o aluno vai receber aí que fizer esse curso? Nós tivemos... Emerson, só um minutinho, professor. Realmente esse pedido para melhorar imagens, ele é bem frequente. Eu já te asseguro, professor, de cada 10 pedidos de melhoramento de imagem, para mim, 9 chegam de melhorar a placa de veículo. Então, cara, melhora essa placa, eu preciso, vai ajudar a minha investigação. Uma questão matemática desse processo, que eu sempre falo, né? O segredo, o que nós temos duas questões importantes aí, né? O primeiro é o processamento da imagem de uma forma mais primitiva, no domínio, né? No domínio, a gente chama de domínio espacial, tratando a imagem no pixel, digamos assim, né? Esse é o domínio que a maioria das pessoas conhece, mexer em contraste, mexer em brilho, né? São ajustes mais comuns dentro do cenário da ferramenta de processamento de imagem. Saindo do domínio espacial, a gente tem o chamado domínio de frequência. Aí moram as grandes ferramentas, tá? A grande sacada das ferramentas que todo mundo vê pela internet está no domínio da frequência. São processamentos mais pesados e são técnicas um pouco mais ousadas. O que elas prometem e o que elas realmente fazem? Bom, no cenário de restauração, que é esse que nós estamos falando agora, e você tem uma imagem borrada, uma imagem fora de foco, uma imagem do cenário aí, de um vídeo de segurança, a gente já tem que trabalhar de uma forma diferente. Qual é o segredo? A maioria dos policiais, às vezes, não para pensar, mas o grande problema é descobrir o que causou aquele ruído. Então, o trabalho do especialista, quando ele vai restaurar uma imagem, ele precisa entender qual foi o que causou aquele ruído. Só descobrindo qual foi a causa do ruído é que a gente vai ter uma solução para ele. Algumas ferramentas comerciais apresentam os principais ruídos dentro do cenário, né, de fraude e tudo mais. Então você tem lá as opções na forma de botões. No ImageJ, a gente fez diferente. A gente oferece esses recursos e ensina a personalizar. Por quê? Porque dentro do cenário de restauração de imagem, principalmente essa questão da imagem borrada, que você não vê o nariz, não vê de uma forma muito boa o nariz, não vê a boca, não vê a orelha, não vê os pelos, normalmente são questões ligadas à foto
e questões ligadas a ruídos na imagem, né? São passíveis de restauração. No nosso curso, a gente oferece os plugins de placas, oferece plugins de comparação facial, que é para fazer a projeção, para você enxergar se você tem mesmo a mesma dos dois lados, né? E também um plugin de projeção geométrica, que é quando a imagem está inclinada e você ajusta essa imagem para que ela fique plana. Por exemplo, uma placa que você não enxerga, ela está com uma projeção geométrica alterada, você vai e corrige essa projeção e acaba enxergando novamente essa placa. Mas, além disso, como eu disse a vocês, a gente oferece o código desses programas para que as pessoas possam realmente atuar e analisar, né, essa questão da fraude. Então, ele pode, com o tempo, trazer a sua própria solução. Eu não gosto muito de enlatados, eu sempre gostei de Imageation justamente por isso. A gente tem as soluções comerciais, que todo mundo conhece, mas a gente tem como personalizar, né? Eu fiquei até preocupado com esse negócio de placa, vou contar um segredo para vocês. Eu lancei alguns vídeos no YouTube explicando, eu fiz, na verdade, 3 vídeos, né? Mostrando como funciona tal. Meu amigo, eu recebi umas 500 placas para resolver. Quando eu vi, eu tinha só isso para fazer, né? Eu fui obrigado a parar com isso, porque assim, eu falei, gente, eu não vou ter tempo de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas a gente até poderia ajudar, mas a questão é muito sobrecarregou, poluiu demais o nosso ambiente, a gente não conseguiu. O que eu posso fazer é mostrar como é feito e você praticar, mas eu não vou conseguir atender essas pessoas, porque realmente poluiu o nosso e-mail. A gente colocou lá no YouTube e quando eu vi, até agora, tenho mais de 50 mil pessoas que viram essa dita placa e me trouxe muita dor de cabeça, porque eu ensinei a fazer. Eu esperava que a pessoa fizesse, mas elas não queriam que eu fizesse. Eu falei, não, calma, gente, aí vocês complicam a minha vida, porque eu não vou conseguir atender tanta gente para fazer esse trabalho. Eu espero que as pessoas vejam como é feito e façam, que não tem segredo nenhum. Tá? A questão da restauração, ela é um processo materializado na bibliografia de processamento de imagem e é possível você fazer. Agora, claro, nem todo processo de restauração é possível e nem todo processo de restauração você vai ter bons resultados, mas eu posso garantir que aumentar a nitidez, trazer algumas letras, a gente faz. Eu andei brincando com placas que são colocadas na internet, eu fiz 3 vezes isso. Uma do Rio Grande do Sul, do Detran, outra do Pará, que veio uma placa embaçada do Detran, que era uma página de propaganda do Detran do Paraná, do Detran do Rio Grande do Sul, e uma outra placa de São Paulo, né? Então, na verdade, era pública. E eu restaurei a placa. Aí as pessoas ficaram encantadas. Nossa, que legal, nós restauramos a placa. Pois é, mas aí o que acontece? A gente tem que ensinar os colegas a entenderem o processo para eles criarem soluções personalizadas. No curso eu falo bem sobre isso. No nosso último dia, nós vamos apresentar essa restauração do uso de plugins e eu vou mostrar essa personalização, que é algo bem simples e algo que pode ser feito por todos aqueles usuários. E não há necessidade de nenhum conhecimento prévio, não é? Apesar de ser o background de tudo isso é matemática pura e terrível, né? Mas a gente está colocando isso na forma de plugins para que os colegas possam fazer uso e possam se beneficiar dessas tecnologias, né? Não fique atrelado ao conhecimento sistemático que está por trás de tudo isso, né? A gente tem visto muito, professor Claudemir, e é o mais fácil, naturalmente, né? De pegar ferramentas que eles colocam lá e ela traz uma melhoria. Como você mesmo diz, ela traz uma melhoria da imagem, mas não resolve o problema, porque ela tem uma limitação e ela vai te ofertar isso publicamente de maneira gratuita, não toda a solução, né? Por isso que eu acho que é importante o pessoal entender como é que funciona o processo e aprender, né, através da utilização de ferramentas, no caso, o ImageJ, né? Até colocamos aí no perfil da WB agora, para quem estiver interessado no curso, durante a Black Friday, agora no mês, o curso começa dia 27/11, é importante falar isso, 19 horas, aulas ao vivo com o professor Claudemir, o material todo disponibilizado anteriormente, link de download, orientações, praticamente uma apostila
com tutorial, além do encontro com o professor Claudemir, durante 5 noites, durante 15 horas, tudo isso utilizando aí o cupom 35OFFICE, tem 35% de desconto, tem até o dia 27 para se inscrever. Alessandro, quer complementar aí, por favor? Não, só agradecer ao professor Claudemir. Eu acho que a questão da placa vai chamar muita atenção. Espero que essa galera aí que está acompanhando a gente, vai assistir a aula do professor Claudemir, que ele vai te ajudar e vai ensinar. Isso é legal também, né, professor? Tanto eu como Emerson, a gente vê isso. A gente ensina como fazer as coisas, mas mesmo assim a galera quer que a gente faça. Não, você tem que aprender e depois você vai ter que fazer, né? Acho que isso é importante. Tem uma pessoa que perguntou, sim, as aulas ficam gravadas por um ano, não é isso, Emerson? A partir da conclusão do curso, e você vai ver quantas vezes quiser. Agora, o importante é se matricular e pôr em prática. Não adianta só assistir a aula sem Isso aí. exercitar. Até o Cavagutti, né, perguntou isso. É importante dizer que isso é o padrão dos cursos da WB. Geralmente, né, o conteúdo gravado fica disponibilizado por um ano, com exceção das Open Class, ou seja, aulas gratuitas, que fica gravado por 30 dias. Falando em Open Class, nós temos amanhã, dia 13 de novembro, uma Open Class com o professor Manuel Davi Maceno, às 18h30, tratando aí sobre a questão de crime cibernético, Convenção de Budapeste. Importante aí alertar o pessoal, uma Open Class, inscrição gratuita pelo site da WB. Professor Claudemir, alguma consideração a mais aí a respeito da ferramenta? Aquele recado assim, Só um minuto. Quem está em dúvida para fazer o curso, o que você diria? Olha, volto a dizer, a ferramenta ela é gratuita, é open source, ela é extremamente agressiva no seu resultado, ela tem resultados positivos, tá? E ela não deixa desejar das ferramentas pagas. Então, é uma conquista ao usuário, a todo aquele que investiga imagem, dominar o ImageJ e tirar benefícios da ferramenta. Então, é uma recomendação acho que muito importante para o dia a dia de todos aqueles que investigam algum tipo de imagem, tirar benefícios de uma ferramenta como essa. Perfeito. Algum recado final aí, Alessandro? Emerson. Vi que o pessoal comentou na questão da utilização do Photo Forensics, a utilização da ferramenta também para algum processo pericial. A gente fica à disposição aí. A gente viu que o nosso colega, delegado Anchieta, entrou na sala também, que é professor da WB. Então, bem-vindo, Anchieta. Hoje, Emerson e professor Claudemir, os que nos escutam, hoje é um dia triste para a gente da Polícia Civil do Piauí. A gente perdeu um colega hoje excepcional, já tinha mais de 35 anos de atividade como delegado e parecia um menino pelo gás de trabalhar, entendeu? Então, com muito mais gás do que muita gente nova que acabou de entrar. Então, foi uma perda muito grande para a nossa polícia. Era um querido, era um amigão meu. Falava quase que diariamente com aqui ele. Nossa homenagem para ele, então, Alessandro, de todos nós, e que o grande arquiteto do universo receba aí nossa passagem terrena, certamente deixou grandes amigos e vai deixar saudade, especialmente para os amigos da Polícia Civil do Piauí. Um abraço também para o Anchieta. Bom, pessoal, professor Claudemir, agradeço demais a sua participação, a disponibilização no domingo. Quem tiver interesse no nosso curso, entre em contato pelo perfil da WB, pelo WhatsApp, que o pessoal vai atender. Não esqueça, nós temos aí durante o período da Black Friday 35% de desconto nos cursos. E, Alessandro, acho que dá para falar, né? Para quem estiver interessado na pós-graduação, nós vamos ter um dia especial com desconto especial para todo mundo, então fiquem ligados no perfil
as informações que vão ser divulgadas na sequência. Professor Claudemir, Alessandro, muito obrigado pela parceria de domingo aí, e nos vemos em breve. Um prazer a todos, um grande abraço. Grande abraço, Alessandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.